Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aulinha é de história. Vamos começar lá na página 158. Acompanha tudo aí com a tia Joyce, tá? Número 3. Leia com atenção o diálogo escrito nos quadrinhos a seguir. Então, é o quadrinho que tem o Leonardo e o Luciano. Luciano, vamos comigo conhecer a cidade? Não, Leonardo, eu gosto mesmo é do campo. Vamos! Aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá, Léo, tem alguma coisa bonita para se ver? Então, é uma conversa entre o Leonardo e o Luciano, né? Um mora na zona rural e o outro no campo. Então, vamos lá para a primeira perguntinha. Leonardo afirma para Luciano, no segundo quadrinho, que no campo não há nada para fazer. Você concorda com isso? Por quê? Você acha que no campo não tem nada para fazer? Eu acho que tem. Passear, pescar, brincar com os animais, né? Correr na grama. Eu acho que tem muita coisa. E você? Qual é a sua opinião? Aí você anota aí para a tia Joyce, tá bom? Número 4. Qual é a importância da zona rural? O que você acha? Por que é importante a zona rural? Vamos ver aqui na lousa? Ela fornece grande quantidade de alimentos para os moradores da cidade, como legumes, frutas, folhas e também carne. Então, tudo isso sai da onde? Da zona rural e chega aí na sua casinha, tá? Então, na número 4, você dá uma pausa e faz a cópia, tá certo? Depois, vamos para número 5. Desembaralhe as letras dos quadros abaixo e descubra os nomes de alguns dos produtos cultivados na agricultura. Então, aqui tem um quadradinho que está tudo misturadinho as letrinhas, né? Para a gente encontrar produtos da agricultura. Quais foram os que nós encontramos? O milho, a mandioca, o arroz, o feijão e a laranja. São produtos retirados, né? Que vêm lá da zona rural, tá certo? Então, você dá uma pausa e faz aí na sua apostila. Depois você volta aqui com a tia Joyce, tá? Agora vamos lá numa historinha. A vida no campo também tem problemas. Mesmo com uma bela paisagem e o contato frequente com animais e plantas, a vida no campo apresenta algumas dificuldades. Leia o relato da dona Carminha, uma agricultora de 64 anos, moradora da zona rural de Sergipe. Então, vamos ver o que ela nos disse? Cresci em meio aos animais. Diariamente, ao acordar, ia ao pasto e conversava com as vacas. Passava no galinheiro e pegava os ovos e ainda alimentava os porcos. Nossa mesa era farta. Comíamos muitas frutas e verduras retiradas de nossas plantações e a horta estava sempre bem verdinha. Mas os tempos mudaram. Hoje, o que antes era verde está seco, esperando a próxima chuva, que demora a chegar. Por conta da seca, muitos animais morreram por falta de alimento e muitos compradores já não nos buscam para comprar nossos produtos. Optam por produtos industrializados ou cultivados em estufas e grandes fazendas latifundiárias. Muitos dos trabalhos que eu e minha família fazíamos no campo hoje são feitos por máquinas e nós temos que buscar novas ocupações. Faltam oportunidade para nós e o jeito é migrar para a cidade e aumentar o número de agricultores que decidem pelo êxodo rural.
Então, aqui nós temos um relato da dona Carminha, né, que ela está contando que morar no rural não é sempre, né, tudo mil maravilhas. Tem alguns probleminhas. Eles dependem da chuva para o cultivo, né? Então, tem N probleminhas que nós vimos aqui no texto. Agora, vamos dando continuidade na primeira atividade do textinho. Converse com seus colegas e, de acordo com o relato de Dona Carminha, faça uma lista com os problemas enfrentados pelos moradores do campo. Então, aí, você vai ler novamente o textinho e você vai procurar aquelas coisas que ela disse que é negativo, coisas que acontecem no campo e nós não sabíamos. Tá? Então, cada um lê aí o textinho, procura, encontra aí os probleminhas que ela enfrentou e faz a sua anotação, tá certo? B. Pesquise para saber o que é êxodo rural e por que isso acontece, tá? O êxodo rural é a saída das pessoas que moram no rural e vêm morar na cidade. Por que que eles fazem isso? Porque lá no rural, muitas vezes, eles não encontram tudo o que precisa. Falta médicos, falta escola, né? Então, são vários motivos que trazem os moradores da zona rural para a zona urbana. Vamos ver aqui com a tia Joyce? Olha lá. É a saída das pessoas do campo para a cidade. Pode ocorrer pelas dificuldades enfrentadas pelas famílias na zona rural. Falta de emprego, escolas, médicos e moradias ruins. Então, isso que é o êxodo rural. Os moradores que encontram dificuldades, eles abandonam o rural e vêm para a cidade, para a zona urbana, tá bom? Vamos virando a página. Hora do texto. Leia atentamente a história em quadrinhos abaixo, que mostra Chico Bento saindo de seu sítio na zona rural para poder passar 2 dias na casa do seu primo, que fica na cidade. Então, vamos lá. Inté, volta logo e vê se comporta, viu? Tá, inté depois, até amanhã. Do jeito que você se despede, parece que vai passar um mês na cidade. São só 2 dias. Eu sei, primo, é que fico morrendo de saudade daqui. Pois dessa vez vai ser diferente. Vou levar você ao shopping center, ao cinema, ao teatro. A gente vai ver televisão, jogar videogame e computador. Você vai ver, não vai dar nem tempo de sentir saudade. Aí vamos virar, página 161. Não consigo entender como você tem tanta saudade de um lugar que não tem nada. Entende? Eu também não entendo, primo. Eu só sinto, né? Então, ali, um estava elogiando a cidade, que é onde ele mora, né? E ele, ao mesmo tempo, falou, não sei o que você vai sentir saudade de um lugar que não tem nada, mas observe aí a imagem e olha o lugarzinho que ele mora. Ele brinca com os animais, ele pesca, olha lá, ele tem rede, né? E tem bastante coisinha para fazer. Não é igual aqui na zona urbana, mas também é bem divertido. Observe a imagem para você ver, tá? Em sua opinião, Chico Bento tem motivos para sentir saudades? Na minha opinião, sim. Bem divertido também a zona rural, né? A gente respira um ar mais limpo, não é mesmo? A gente pode pisar na grama, correr atrás dos animais, né? Que tipo de atividade ele encontrará na cidade que pode lhe causar estranheza? Quando ele chegar na cidade, o que ele vai sentir de diferente? Primeiro, o asfalto, né? Lá na zona rural, ele anda descalço na grama, brinca no barro quando chove. Já aqui, né, na zona urbana, não.
não é mesmo? Então, agora vamos mudar de página. Modo de vida na cidade. Com características bem diferentes da vida no campo, o modo de vida da cidade apresenta suas peculiaridades. Observe a imagem abaixo. Nela, o autor procurou representar as construções de uma cidade e o vai e vem dos automóveis. Então, aí nós temos uma imagem, né? Observa bem. É uma art knife, né? Que é um estilo de um artista que ele não tem formação acadêmica. Ele pinta porque ele gosta, por vontade própria, tá? Então, ela é bem diferente. Os traços dela é diferente daquele artista que tem uma formação acadêmica. Mas conseguimos ver perfeitamente o que ele tentou nos passar, né? A cidade ali, vários prédios, avenidas com muito movimento de carro, não é mesmo? Então, observe bem a imagem, tá? Troca de ideias. Quais são os elementos que predominam nessa paisagem? Então, essa imagem que nós estamos vendo aí, o que predomina? As construções, não é mesmo? Como é a vida das pessoas que vivem nesse lugar? Você acha que é uma vida tranquila, sossegada, ou é uma vida muito agitada? Né? Eu acho que é bem agitada. Movimento, e vai trabalhar, e volta, vai ao mercado, vai ao shopping, passeia. Então, é uma vida agitada, diferente da vida no campo, né? Você mora em um lugar parecido com esse? Aonde que você mora? Você mora na zona urbana, parecido com essa da imagem, ou você mora na zona rural? Tá? Relembrando, cidade é uma área muito povoada, onde o verde dá lugar a muitas casas, prédios, escolas, lojas, hospitais, fábricas e outras construções. Tá? Próxima página, ali. Entretanto, apesar de possuírem semelhanças, cada cidade tem suas características e estilo de vida próprio. Apresentam diferenças no tamanho, no relevo, traçado de ruas, atividades de seus moradores, quantidade de pessoas que nela residem, desenvolvimento e etc. A seguir, algumas características da vida das cidades. Então, aí temos algumas imagens, né, de como é a vida na cidade. Nós sabemos que a cidade existem muito trânsito, fábricas, escolas, casas, prédios, mas cada cidade tem o seu diferencial, né? Cada cidade reage de uma forma, né? O shopping é diferente, o número de habitantes é diferente. A estrutura, ela é praticamente igual, mas o modo de vida varia muito, tá? Então, agora vamos ler um pedacinho que fala Vida na cidade. Conhecida por seu ritmo acelerado, com diversas pessoas andando para lá e para cá, as cidades têm um modo de vida próprio. Sua paisagem é composta por muitas construções, como a tia Joyce tinha dito, casas, prédios, escolas, hospitais, fábricas, bem como ruas, avenidas por onde passam inúmeras pessoas, carros gerando muita poluição visual, sonora e do ar. A vegetação natural na maioria das cidades é quase inexistente e o que se vê são áreas plantadas, que apesar de embelezarem os lugares, ocupam poucos espaços nessa paisagem. Então, aqui na zona urbana, a gente vê muita pouca vegetação, né? Bem diferente do rural, que é tomado por vegetação. Página 164. As cidades têm moradias de diversos tipos, formas e tamanho. Então, aí nós temos duas imagens, né? Uma cidade ali no Rio de Janeiro, a outra provavelmente aqui em São Paulo. São lugares diferentes, casas com formatos diferentes, muitos prédios, outras são casas amontoadas, uma em cima da outra, construções, né, que não teve
foi feita de qualquer jeito, uma estrutura, né, mal feita. Então, são coisinhas, lugares diferentes, porém, dentro da zona urbana. Por conta da grande concentração de pessoas, muitas têm apresentado um número elevado de edifícios e prédios, que é um fenômeno chamado verticalização urbana. O que é a verticalização urbana? São os prédios que tomam conta. Imagina ali um prédio, mais ou menos de 20 andares. Imagina se ele fosse casas, uma do ladinho da outra. Talvez não caberia tantas pessoas, né? A população é muito grande, então precisa construir os prédios para facilitar e acomodar o número de habitantes. O trânsito é intenso, motocicletas, carros, ônibus, caminhões, caminhonetes. Por isso, muitas pessoas têm optado pelo transporte de bicicleta, patinetes, né? Por quê? Para facilitar um pouco, às vezes chega mais rápido, né? A bicicleta, o patinete, ele diminui a poluição, então também é muito importante. Em algumas delas existem também trens, metrôs, muito utilizados por conta de sua agilidade. Aqui em Guaratinguetá, por exemplo, nós não temos o trem, o metrô para passageiros, né? Já na Grande São Paulo tem. Atualmente é comum ver aviões e helicópteros transitando pelo espaço aéreo das grandes cidades durante todo o dia. Na zona urbana, as atividades giram em torno do comércio e da prestação de serviço. Então, as grandes cidades, ela tem o quê? Muito comércio, lojas, shoppings, né? Empresas, advogados, polícia, segurança, são várias profissões para atender toda a população. Na cidade, as atividades, tanto de trabalho como lazer, não dependem só da natureza como no campo, ou seja, é possível trabalhar de dia ou à noite, quando chove ou não. Então, aqui na zona urbana, nós conseguimos trabalhar de dia, de noite, com chuva, sem chuva, né? A cidade não para, é 24 horas, tem alguém ali trabalhando. Já na zona rural, se chover, atrapalha, eles não podem trabalhar. E eles trabalham com a luz do sol durante o dia, durante a noite eles descansam, tá? É muito comum dizer que a cidade não dorme, por isso que a tia Joyce falou. A zona urbana é 24 horas. Durante a noite você está na sua casinha, está dormindo, mas tem os hospitais, as fábricas, os policiais, eles não param, eles trabalham 24 horas, tá? Vamos lá para a página 165. As formas de lazer são as mais diversas. Passeios em espaços públicos, como praças, jardins e alguns parques. Ruas de comércio popular e shoppings, lanchonete e restaurante, bem como visitas a museus, bibliotecas, exposições e feiras em locais abertos ou fechados. Olha o tanto de coisa que nós temos aqui. Bem diferente da zona rural, não é mesmo? Em muitas moradias urbanas é comum ver animais domésticos de pequeno porte, os gatos, os cachorrinhos, os passarinhos. Em outros, pelas ruas da cidade, há também muitas aves pequenas, entre elas muitos pombos à espera de uma sombra ou de uma comida. Por conta do grande número de pessoas, há muita poluição nas ruas, o que atrai alguns animais indesejáveis, né? Rato, barata, escorpião, que aparece geralmente quando tem sujeira, não é mesmo? Os pernilongos, muitos insetos. O Brasil tem muitas cidades e a maioria cresce e se transforma em ritmo acelerado por conta do modo de vida. Pelo intenso fluxo de carro e de pessoas que trabalham, divertem-se e transitam pela cidade a toda hora. Algumas estão à beira de um colapso e precisam pensar em novas formas de possibilitar a seus moradores mais qualidade de vida. Para tanto, já existem movimentos urbanos empenhados em trazer para a cidade mais áreas verdes,
meios de transportes não poluentes, moradia sustentável e entre outros. Então, aqui no meio, né, da nossa selva de pedra, como dizem, existem várias pessoas, várias ações que tem uma, por exemplo, que é chamada de Projeto Verdejando, que eles fazem plantações de árvores, de flores, para trazer um pouquinho do verde da zona rural para nós aqui da cidade, tá? Então, hoje, nós vamos encerrar a nossa aula na página 165. Nós falamos um pouquinho da diferença da zona urbana com a zona rural, tá certo? Depois vocês podem rever, dar mais uma lidinha, grifar o que você achou importante, que na próxima aula nós daremos início no diálogo com o texto, tá bom? Ó, um beijo, até a próxima aula.